Você sabia que o primeiro acordo de paz foi feito antes de Cristo? Sabia também que um Papa intermediou um dos tratados mais importantes da história? Então, pessoal, acontece que desde os primeiros contatos entre civilizações antigas até as grandes conferências do século XXI, os tratados desempenharam um papel fundamental na construção da ordem mundial. Eles selaram alianças, encerraram guerras, repartiram territórios e até redesenharam fronteiras inteiras. Neste vídeo, exploraremos a evolução dos tratados ao longo da história, desde o primeiro até os tratados modernos. A história dos tratados começa muito antes da modernidade. Um dos mais antigos e mais significativos é o Tratado de Cádiz, assinado por volta de 1259 a.C. entre o faraó egípcio Ramsés II e o rei hitita Tuzil III. Este tratado foi resultado da famosa Batalha de Ig, o primeiro acordo de paz internacional registrado. Gravado em tabuletas de argila e hieróglifos, o documento selou uma aliança que incluía ajuda mútua em tempos de guerra e a restituição de refugiados. Durante a Antiguidade Clássica, tratados eram comuns entre as cidades-estado gregas e mais tarde entre Roma e os povos sob seu domínio. Os acordos romanos, chamados foedus, eram frequentemente impostos aos povos derrotados e incluíam obrigações militares e tributos. Na Idade Média, os tratados eram fortemente influenciados pela religião e pelos interesses dinásticos. O Tratado de Verdun, 843 d.C., é um exemplo crucial. Ele dividiu o Império Carolíngio entre os três netos de Carlos Magno, criando as bases territoriais da atual França e Alemanha. Durante as Cruzadas, acordos como as tréguas entre Ricardo Coração de Leão e Saladino revelam como o pragmatismo político muitas vezes superava as rivalidades religiosas. Outro exemplo é o Tratado de Paris, 1259, no qual a Inglaterra renunciou a várias posses na França em troca de terras ao sul do país. Com as grandes navegações iniciadas no século XV, surgiram tratados que buscavam organizar a exploração e colonização do mundo recém-descoberto. O mais emblemático é o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha. O tratado foi mediado pelo Papa Alexandre VI, que inicialmente havia emitido a Bula Inter Caetera, 1493, concedendo às coroas ibéricas o direito de posse das terras recém-descobertas. Porém, Portugal e Espanha discordavam sobre os limites, o que levou à assinatura do Tratado em Tordesilhas, na atual Espanha. O acordo estabelecia uma linha imaginária a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. As terras a leste da linha seriam de Portugal, a oeste, da Espanha. Esse tratado foi essencial para que o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral em 1500, fizesse parte do território português. Embora não reconhecido por outras potências europeias, como Inglaterra e França, o tratado teve um enorme impacto na colonização das Américas e na história global. Outros tratados ligados ao período incluem o Tratado de Alcáçovas no ano de 1479, antecessor ao de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha após a Guerra de Sucessão de Castela. Reconhecia o domínio português sobre as Ilhas Atlânticas e a costa africana. O Tratado de Zaragoza de 1529 é complemento do Tratado de Tordesilhas, estabelecendo os limites entre Portugal e Espanha no hemisfério oriental, especialmente no que diz respeito às Ilhas Molucas, atuais Filipinas e Indonésia. A modernidade trouxe novos desafios, e com eles, novos acordos. O Tratado de Westfália, 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos, é considerado um marco na diplomacia moderna. Ele consagrou o princípio da soberania estatal e pôs fim à interferência religiosa nas questões internas dos países europeus. No século XVIII, o Tratado de Utrecht em 1713 deu fim à Guerra da Sucessão Espanhola, redesenhando o mapa europeu e estabelecendo o equilíbrio de poder como objetivo diplomático. Outro exemplo é o Tratado de Paris, 1763, que encerrou a Guerra dos 7 Anos e transferiu grandes áreas da América do Norte para o domínio britânico, incluindo o Canadá. Após as guerras napoleônicas, a Europa buscou estabilidade por meio do Congresso de Viena, 1815, que redesenhou fronteiras e restaurou antigas monarquias. O concerto europeu que dele surgiu inspirou uma era de tratados multilaterais com o objetivo de manter o status imperial. O Tratado de Berlim, de 1884 a 1885,
é outro marco. Ele regulamentou a partilha da África entre as potências europeias, muitas vezes ignorando completamente as populações nativas. E temos também o famoso Tratado de Versalhes de 1919, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, impondo pesadas sanções à Alemanha. Muitos historiadores consideram que suas cláusulas punitivas alimentaram o ressentimento que levou à ascensão do nazismo, mas esse já é um assunto para outro vídeo. Durante e após a Segunda Guerra Mundial, diversos acordos internacionais buscaram reconstruir a ordem global, como a Carta das Nações Unidas de 1945, que fundou a ONU e estabeleceu normas para a convivência entre os Estados. Os Tratados de Alte Potsdam, que definiram a ocupação da Alemanha e a reorganização do leste europeu. Os Tratados de Não Proliferação Nuclear, como o TNP de 1968, que tentaram conter a ameaça atômica durante a Guerra Fria. Mas já com o fim da Guerra Fria, os tratados passaram a focar em temas como meio ambiente, comércio e direitos humanos. Como exemplos, temos o Acordo de Paris feito em 2015, que combate as mudanças climáticas. Tratados comerciais como o Mercosul, NAFTA, atual USCA, e União Europeia, que são regulações econômicas em blocos. E o Tratado do Espaço Exterior feito em 1967, que proíbe a apropriação de corpos celestes por nações. Pessoal, quem diria que os tratados seriam até sobre o espaço sideral? Enfim, os tratados sempre refletiram o poder, os valores e os interesses das civilizações que os assinaram. De cada Tordesilhas, de Westfália à ONU, os acordos moldaram fronteiras, impérios e até a própria ideia de nação. Hoje, em um mundo interconectado e multipolar, os tratados continuam sendo uma ferramenta vital, não só para evitar guerras, mas para enfrentar desafios globais como o clima, a tecnologia e a paz mundial. Ao estudar os tratados do passado, compreendemos não apenas o que já foi acordado, mas também o que ainda precisa ser negociado para garantir um futuro equilibrado. E você? O que achou? Diz aí nos comentários qual tratado você achou mais interessante e qual desses você não conhecia. Deixe também o seu like e se inscreva no canal Hey History.